Boa noite a todos. Obrigado pela presença, pelo apoio contínuo. Espero que de alguma maneira esses estudos tenham contribuído de alguma forma para a prática de todos vocês. Vamos dar continuidade ao texto do Hanya Shingyo a partir da linha número 20, página 18. Muku shu metsudo, muchi yakumu toku, imu shotoko. A princípio, eu iria trazer somente a linha número 20, porque ela já tem conteúdo extenso o suficiente para que a gente trabalhe durante 1 hora, pelo menos, né? Mas como esse texto do Hanya Shingyo já tem ficado bastante extenso, já são basicamente 7 horas de conteúdo até o momento, eu vou tentar tratar essas 3 linhas no encontro de hoje. Se não for possível, então a gente continua no próximo encontro. Mas de qualquer maneira, esse estudo detalhado do Hanya Shingyo, ele é essencial no sentido de que, compreendendo tudo que esse texto traz, toda a base da filosofia budista, dos ensinamentos budistas, né? E o ponto de vista de Hanya-Haramita, né? O ponto de vista da vacuidade, a gente consegue adentrar todos os outros textos que fazem parte, né, dos ensinamentos principalmente da tradição Zen, da escola Soto, qual nós fazemos parte. Compreender essas nuances do Sutra, né, do Hanya Shingyo, que traz não somente essa base dos ensinamentos budistas, mas essa base vista a partir do ponto de vista da vacuidade, da sabedoria de Hanya-Haramita, né? É essencial para que a gente possa avançar nos textos do mestre Dogen, mestre Keizan e todos os demais mestres da nossa tradição, né? Por isso que, mesmo que já tenha toda essa extensão, né, esse conteúdo de tantas horas, acredito que de alguma maneira vai fundamentar os nossos passos para os próximos estudos. A linha 20, Mukushu Metsudo, ela traz para a gente o ensinamento das 4 nobres verdades. Mu, não há, ou vazio, né? Ku, sofrimento, ou nós podemos traduzir também de uma maneira mais adequada ainda, insatisfação. Shu significa agregar, juntar. Metsu, cessar, desaparecer, fazer sumir. Do, caminho, a via. Antes da gente tratar a questão do Mu, vamos primeiro tratar a questão das 4 nobres verdades, né? A tradução mais comum que nós encontramos por aí é 4 nobres verdades. Mas quando nós olhamos os caracteres, Shishoutai, o Sho, que é o segundo caractere, né, do item A, página 19, o Sho, ele significa correto. Ele significa correto. E o Tai significa... Como que eu posso colocar? É um caractere com significados bastante amplos, mas de maneira geral, clarificar, abrir mão ou a própria realidade. Então,
quando eu traduzo Shishotai, ao invés de utilizar o termo as 4 nobres verdades, como é mais conhecido, eu prefiro trazer como as 4 verdades corretas, para se aproximar um pouco mais do significado dos caracteres utilizados na palavra, né? É um tema, é um ponto, né, dos ensinamentos budistas em que com certeza todos já têm familiaridade. O primeiro deles, Kutai, a realidade do sofrimento e da insatisfação. Nascer, envelhecer, adoecer, morrer, afastar-se do que gosta, aproximar-se do que não gosta, não conseguir o que deseja, apegar-se às sensações do corpo, né, da mente. Nós já tratamos dessa questão do sofrimento logo no início desse estudo, quando ainda estávamos na página 2, né? Quando tratamos dos Shikuhaku, os 4 sofrimentos e os 8 sofrimentos. Né? Os 4 sofrimentos, que é nascer, envelhecer, adoecer e morrer, e os 8 sofrimentos, que é os 4 primeiros, mais esses outros que eu coloquei na segunda linha. Né? Afastar-se do que gosta, aproximar-se do que não gosta, não conseguir o que deseja, apegar-se às sensações. Todos os seres experienciam essa insatisfação. De alguma maneira, em oposição à sensação do prazer e da felicidade, nós buscamos nos distanciar dessa sensação de insatisfação, de sofrimento, de angústia. Né? Pode ser o sofrimento ou a angústia do corpo, da mente. E quando nós passamos a olhar para os fenômenos à nossa volta, a partir dessa relação comparativa entre as nossas experiências satisfatórias e insatisfatórias, a gente tende, de alguma maneira, a caminhar buscando por aquilo que nos satisfaz, por aquilo que nos traz prazer. Ao mesmo tempo que a gente evita se aproximar daquilo que nos deixa insatisfeito. Essa busca, esse movimento baseado nessa visão dual dos fenômenos, lembrando que essa visão dual ela só existe dentro da nossa própria consciência discriminatória, esse movimento que nós fazemos a partir dessa visão equivocada da realidade, acaba se tornando um condicionamento, né? Acaba se tornando um hábito quase que involuntário da nossa consciência em classificar e julgar todas essas sensações que nos tocam a todo instante, né, de alguma maneira. Né? Seja a insatisfação do silêncio durante a prática do zazen, por exemplo, que faz com que a gente se movimente, que faz com que a gente busque algum significado em especial na existência do silêncio, na existência da imobilidade naquele instante de prática. Isso também é sofrimento, né? E esse movimento de buscar se completar de alguma maneira, como se alguma coisa não estivesse completa, ela é um movimento que faz com que essa semente da insatisfação germine. Esse movimento de busca, esse movimento de algo que deveria estar aqui, mas não está. Sendo que essa sensação nada mais é do que uma colocação da nossa própria consciência discriminatória, né? Quando, desde pequenos, a gente acaba se acostumando com a linguagem e tratando esses conceitos da linguagem, tratando esses conceitos que nós geramos quanto sociedade, quanto seres comunicativos,
nós colocamos esses conceitos no lugar da própria realidade, tratando esses conceitos como se fossem a própria realidade, né? Esse movimento de querer dar significado, esse movimento de querer acrescentar ou fazer com que algo desapareça, é o movimento que gera o sofrimento. Então Buda Shakyamuni foi muito lúcido quando declarou que o sofrimento é uma realidade. É uma realidade experienciada por todos os seres, né? É a primeira verdade do budismo. É algo que é óbvio demais para parecer o fundamento de toda uma tradição religiosa, né? Enquanto outras religiões, por exemplo, trazem a necessidade da crença em algo que não se experienciou ainda, o primeiro ponto que Buda Shakyamuni traz como base dos seus ensinamentos é: aquilo que você sente como insatisfação é a realidade da existência. É a realidade da existência condicionada. Condicionada a essa discriminação perante aos fenômenos que surgem diante de nós, né? A segunda verdade, Shutai, que é a realidade que diz respeito da origem ou da formação dessa insatisfação, desse sofrimento. Esse caractere Shu, ele significa agrupar, juntar, né? Como eu coloquei na página 18, Muku Shu Metsudo, o Shu significa agregar, juntar, né? O sofrimento, ele só existe quando a agregação, né? Quando essa junção dos agregados, né, que nós já vimos no começo dos estudos, se apresenta de maneira condicionada, né? Quando o condicionamento e o apego nesses agregados surge com isso também a insatisfação. Lembrem que Shikiju Sogyo Shiki, né, os 5 agregados, a forma, né, essa materialidade, e as 4 divisões que esses mestres do passado criaram para descrever o funcionamento da nossa consciência, né? Que é a recepção das sensações, né? A percepção, a criação dessa imagem na nossa cabeça, a nossa capacidade de julgar e criar essas comparações, e como resultado disso, essa aparente existência de uma identidade ou de um sujeito que se relaciona com um objeto fora desse sujeito. No final das contas, o surgimento dessa insatisfação nada mais é do que a nossa ignorância em relação à realidade manifesta aqui e agora, diante dos nossos olhos, né? A vida como é aqui e agora, ela não basta. Tem que haver algum significado, tem que haver algum propósito, tem que haver algo que faça com que essa realidade manifesta aqui e agora, da maneira como ela é, tenha um caráter especial. Especial para esse sujeito que se acredita como sujeito
agente sobre um objeto. A busca de significado na existência só existe porque a realidade da maneira como ela se manifesta aqui e agora não basta. Se vocês perceberem bem, o problema não está na realidade manifesta aqui agora. O problema está nesse sujeito que não se considera completo em relação aos objetos, aos fenômenos com os quais ele se conecta, né? Então, quando a gente escuta um som, quando a gente percebe uma forma, percebe a cor, sente o gosto, sente um cheiro, de alguma maneira isso não parece o suficiente. A necessidade, o ser humano está em um ponto de condicionamento em que existe a necessidade de um protagonismo em relação à existência dos fenômenos. O ser humano sente a necessidade de colocar-se como agente, manipulador ou controlador da realidade ao nosso redor, né? Por conta disso, a gente acaba colocando na realidade nomes e adjetivos na esperança de que isso tudo faça algum sentido para satisfazer essa necessidade de ação de um suposto sujeito. Quando eu como alguma coisa, quando eu tomo um chá, por exemplo, esse chá ele tem que ser agradável ao meu paladar. Se não condiz com o meu parâmetro de sabor, então aquele chá não é bom. Aquele alimento não é bom. Não é gostoso. Só que a manifestação daquele fenômeno, quando ele se manifesta de maneira única, perfeita e completa. Não há qualquer tipo de desajuste em relação a toda a realidade manifesta. Quando a gente coloca sal na boca, ele é salgado. Quando a gente coloca o açúcar na boca, ele é doce. Não tem como colocar o açúcar na boca e sentir o salgado. Assim como não tem como colocar o sal na boca e sentir ele doce. Os fenômenos, eles se apresentam da maneira como eles se apresentam. O condicionamento, essa necessidade de protagonismo, essa necessidade de adjetivar todas essas experiências e todos esses fenômenos, é o condicionamento que gera a insatisfação para todo e qualquer ser humano. Fica claro isso para vocês? O terceiro desse conjunto de 4 verdades corretas é o mettai. Assim como essa experiência do sofrimento, essa experiência da insatisfação que atinge todo e qualquer ser humano é real, a possibilidade de se libertar desse condicionamento também é real. Mettai, que é a realidade do cessar o sofrimento, né? Cessar a insatisfação, nada mais é do que a realidade da capacidade de perceber o aspecto original de todos os fenômenos nessa realidade manifesta no aqui e agora. Essa realidade aqui agora, a realidade aqui agora, como vocês ouvem aqui,
ela existe antes do surgimento da nossa consciência discriminatória. O momento em que a minha consciência identifica som, a realidade já não é mais presente, já se transformou. Então, enquanto a origem do sofrimento é lidar com esse nome, com essa qualidade que nós criamos na nossa cabeça depois do surgimento do fenômeno, libertar-se desse condicionamento é perceber a realidade no aqui e agora, como se manifesta nesse instante. Não é intelectualizar, não é classificar, não é nomear o fenômeno. É a realidade manifesta, completa e perfeita, sem qualquer desajuste no aqui e agora. O quarto ponto é Dōtai, a realidade do caminho da libertação. Do significa caminho, via. E é um caractere com inúmeros significados, podendo significar o próprio despertar, inclusive, né? O caminho é o próprio despertar, né? E nesse ponto, Buda Shakyamuni coloca, ele apresenta para a gente esse caminho, que são classificados em 8 diferentes aspectos, né? Que nós traduzimos geralmente como nobre caminho óctuplo, né? Eu acabo traduzindo como os 8 caminhos corretos, né? Porque assim como o Shishoutai, o Sho, o segundo caractere, significa correto. E quando a gente percebe esses 2 caracteres, né? Esse caractere presente nas 2 palavras, né? O Sho, que é correto, né? Verdade. A gente precisa parar para refletir um pouco sobre o que é esse correto, tanto nas 4 verdades corretas, quanto nos 8 caminhos corretos, né? O correto não é o correto que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia a dia em oposição a algo incorreto, né? Eu acho que nesse ponto onde nós já chegamos, né, no estudo do Hanyahara Shingyo, já ficou claro para todos que nós precisamos ter o ponto de vista de Hanyahara sobre todos esses ensinamentos, né? Se nós não desenvolvermos esse ponto de vista de Hanyahara para os ensinamentos de Buda Shakyamuni, esses ensinamentos eles não vão passar de literatura, não vão passar de um livro de autoajuda, que aliás, infelizmente, o budismo vem sendo tratado como ferramenta de autoajuda para melhora da qualidade de vida, melhora da condição de trabalho, para melhorar o desempenho no trabalho, o desempenho empresarial. O budismo vem sendo tratado como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Só que eu acredito que ficou claro para todos aqui já que os ensinamentos de Buda Shakyamuni são os ensinamentos da realidade manifesta aqui e agora, do caminho para a libertação desse condicionamento, né? Dessa ideia de avanço ou de retrocesso, de libertação, de se libertar dessa ideia dual que permeia a nossa relação com tudo e com todos, né? Então, quando nós falamos 4 verdades corretas, os 8 caminhos corretos, nós estamos tratando esse correto como a realidade manifesta, da maneira como
como ela se apresenta aqui e agora. Quando se escuta esse som, não há nada além do som. Queira você escutar ou não. Quando você olha a forma diante de você, se você olha para o lado direito, tudo que há é essa condição da realidade manifesta aqui e agora. Tudo que não está no meu campo de visão, só cabe a minha consciência gerar isso de alguma forma. E assim, quando eu olho para o outro lado, o que me resta é só a manifestação da realidade aqui e agora. Como ela se manifesta aqui e agora. E tudo que não está no meu campo de visão, aqui atrás, cabe a minha consciência gerar. Baseado na minha memória, baseado na minha experiência de vida. O correto é a realidade manifesta da maneira como ela está manifesta no aqui e agora. Esse é o significado dos 8 caminhos corretos, das 4 verdades corretas. Se o correto nessas palavras, nesses ensinamentos, é a realidade manifesta aqui e agora, não há qualquer espaço para a ideia de correto que existe em oposição à ideia de incorreto. Não existe espaço para a ideia de perfeito em oposição à ideia de imperfeito. Não existe espaço para a ideia de despertar em oposição à ideia de ilusão. Isso significa olhar para os ensinamentos de Buda e de qualquer outro mestre a partir dos olhos, a partir do ponto de vista de Hanya-Haramita, da sabedoria perfeita. Toda insatisfação, todo sofrimento, toda alegria, toda satisfação é vacuidade. Todas as manifestações, todos os fenômenos, todo agrupamento é vacuidade. Se não há onde essa dualidade existir, se não há onde essa dualidade permanecer, não há nascimento, não há morte. Não há existir, não há não existir. A única coisa que existe é a realidade manifesta da maneira como ela se manifesta. Os 8 caminhos corretos. Item B. Shouken, traduzido comumente como visão correta. E depois de compreender o significado do que é correto, do ponto de vista de Hanya-Haramita, nós podemos entender então que a visão correta sobre os fenômenos é a visão dos fenômenos manifestos como eles são. É a visão de Hanya-Haramita, que, percebendo a vacuidade dos 5 agregados, esclareceu que forma é vazio, vazio é forma. Que não há aonde um sujeito e um objeto existirem numa realidade em que não há qualquer tipo de desajuste, não há qualquer tipo de separação. A visão correta é a visão que nós originalmente temos como capacidade. Assim como ouvir, o ouvido correto,
o olfato correto, o paladar correto, as sensações corretas. Retornando à ideia do sal. No momento em que eu coloco o sal na boca, não existe a menor possibilidade daquilo ser doce. Porque o meu paladar é correto. Independente da amplitude, da capacidade dos meus órgãos dos sentidos. Independente de quanto eu consigo captar nesse espectro de sensações, aquilo que toca essa existência, o momento do contato dessa existência, esse contato, a maneira como esse contato acontece, é a única realidade possível. Então, quando eu tampo os meus ouvidos e escuto o som de uma maneira mais abafada, por exemplo, a única coisa que existe é aquela manifestação, daquela forma. Não há comparação com o fato de eu escutar com o ouvido destampado ou tampado. Assim como se eu colocar os óculos escuros, a única possibilidade existente é a maneira como a realidade se manifesta naquele instante, através daquela lente, daquela forma. Então não é uma questão de capacidade cognitiva. É a questão de perceber que não há possibilidade de comparação com o passado, com o futuro. Não há possibilidade de comparação utilizando as nossas experiências anteriores e a nossa memória. A realidade verdadeira, que na linguagem até é redundante falar realidade verdadeira, é só o que existe nesse momento, aqui e agora. Segundo Source, pensamento correto. Se vocês repararem, eu usei basicamente a mesma frase para todos os 8 caminhos corretos. Então eu vou ler para vocês. Shouken, visão correta. Sem a interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, apenas há a realidade manifesta do ver. Não há sujeito que vê o objeto. Source, pensamento correto. Sem a interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, também há o pensamento correto, assim como a visão correta. Se a gente tem a capacidade de, assim como Kanji Zai Bosatsu, de perceber a vacuidade dos 5 agregados, ou seja, a capacidade correta de ver os fenômenos, como nós já temos originalmente, o pensamento então naturalmente será correto. Shogo, a fala correta. Sem a interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, a fala correta. Se existe a capacidade de perceber os fenômenos de maneira correta, a fala será invariavelmente correta. Todo som que sair da minha boca vai ser a realidade manifesta. Shogo, ação correta. Sem interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, a ação é correta. Sou meu meio de vida correto. Sem interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, a maneira de viver torna-se correta.
Shojin, esforço ou empenho correto. Sem interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, o direcionamento dos nossos esforços será correto. Shounen, memória ou atenção correta. Sem a interferência do condicionamento e da consciência discriminatória, há apenas a condição aqui e agora da realidade manifesta. É interessante aqui no Shounen, né? Esse nen, o segundo caractere, ele significa pensamento, significa o movimento do pensar, né? De alguma maneira, né? A intenção também, né? E esse caractere ele é formado por 2 caracteres na realidade. A parte superior dele significa agora. E a parte de baixo dele significa mente. Ou seja, o pensamento, a intenção, é aqui e agora. O pensamento do aqui e agora, essa manifestação do aqui e agora, é a manifestação correta. No sentido de que isso que se manifesta aqui agora é a única coisa que se manifesta. Não há manifestação simultânea. Fica claro para vocês isso? Shoujo Dhyana. Esse Shoujo muitas vezes é traduzido como meditação correta ou qualquer coisa do tipo. Só que esse Jo, ele significa Dhyana, que é nada mais do que Zen. O termo Zen, ele surgiu da palavra Zenjo, que é o caractere do Zen, e Jo, que desse Shoujo, é o mesmo caractere. E esse Jo significa o Dhyana, significa o estado do Nirvana perfeito. Shoujo é o estado do Dhyana, do Zen, original, condição da realidade aqui e agora, livre de qualquer conceito, dualidade e relação sujeito-objeto. Todos esses pontos dos 8 caminhos corretos, eles falam da mesma coisa. Eles falam do dhyana. Eles falam da nossa capacidade original de estar, de ser um com todas as manifestações no momento presente. O Nirvana de Buda Shakyamuni, quando Buda Shakyamuni, debaixo da árvore Bodhi, avistou a estrela da manhã e disse: que maravilha, eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Ele fala exatamente disso. Ele não fala de manifestações simultâneas, ele não fala de espaço, tempo, passado, presente ou futuro. Ele fala da manifestação aqui e agora da realidade, é uma única coisa perfeita, completa, sem qualquer desajuste. Toda ideia de desajuste surge a partir da nossa capacidade de, junto da nossa memória e da linguagem, criar nomes, conceitos, tempo. Quando você escuta o canto de um pássaro, onde está isso, né?
A gente tem a sensação de que existe alguém que ouve e algo que é ouvido, né? Mas se a gente não conhecesse, ou se não existisse a nossa memória em relação a qualquer pássaro, como ia poder existir qualquer distinção? Quando eu movimento os dedos da minha mão, onde pode existir qualquer ideia de sujeito e de objeto? O que existe além da realidade manifesta aqui agora? Quando o Dogen Zenji coloca estudar o budismo é estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos, estar iluminados por todos os fenômenos é deixar corpo-mente seu e do outro. Ou então quando nós falamos da verificação invariável da realidade do sofrimento, ou a verificação da realidade invariável do cessar desse sofrimento. Nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Estudar o budismo, estudar a si mesmo, ou seja, qualquer outra coisa, qualquer outro desses ensinamentos, nada mais é do que estudar a realidade manifesta aqui e agora. Estudar significa visão correta sobre a realidade aqui e agora. Visão correta sobre a realidade aqui e agora significa a realidade manifesta da maneira como ela se manifesta aqui e agora, antes mesmo da ideia dual da existência de um sujeito-objeto, correto e incorreto, despertar e ilusão. No budismo nós falamos que são 84 mil portais do Dharma para se adentrar e estudar o budismo, né? Todos esses portais eles dão exatamente para o mesmo salão. Todos eles tratam exatamente da mesma coisa. E tem se muti, mutoku. Se essa não fosse a realidade, o sal que eu colocasse na boca, ele permaneceria independente de qualquer outro novo sabor que tocasse a minha língua. As formas que tocam os meus olhos, as cores que tocam os meus olhos, permaneceriam nos meus olhos independente de qualquer outra coisa. Mas como não há qualquer possibilidade de uma separação entre sujeito e objeto existir, existe apenas a realidade se manifestando aqui e agora da maneira como ela se manifesta. Não há o que saber. Não há o que aprender.
Não há o que memorizar. Não existe nada para acrescentar e nem para excluir. O Mu, logo no começo do Mukushu Metsudo, ele está ali para apresentar justamente isso, que apesar de compreender as 4 verdades corretas e os 8 caminhos corretos, se esses ensinamentos forem entendidos como métodos para se adquirir alguma coisa, dali nada vai surgir além de sofrimento e insatisfação. Porque a ideia equivocada de que existe de fato uma possibilidade de existir um correto e um incorreto, do ponto de vista da realidade absoluta, claro. Essa ideia é por si só a semente de qualquer insatisfação. Como a gente viu no começo, a gente está sempre buscando satisfazer as nossas ambições e fugir dos nossos desgostos, né, por exemplo. Se as 4 verdades corretas e os 8 caminhos corretos forem tratados a partir desse ponto de vista, a gente vai cair não sei nem como descrever, né? Numa completa impossibilidade de qualquer fenômeno se manifestar, né? Por isso que o Mu, ele aparece inúmeras vezes nesse texto, né? Se eu coloco o sal na língua, eu vou sentir o salgado. Se depois eu colocar o açúcar na língua, eu vou sentir o doce. O momento em que existe o som, existe o som. O momento em que não existe o som, não existe o som. O som, ele não permanece. O que permanece é a sensação de que existe uma separação entre som, objeto, e aquele que ouve, o sujeito. Só que essa sensação, ela é criada pelo nosso condicionamento, da nossa consciência discriminatória. Que então a gente chega no termo Mushotoku. Na primeira página de hoje, né, página 18, no Mushotoku, eu coloquei como tradução uma frase comprida, né? Não há o que acrescentar ou adquirir na condição da realidade aqui e agora, de fenômenos vazios, independentes e impermanentes. É a condição original da realidade aqui e agora. Esse termo Mushotoku, quase que todas as vezes é encontrado como sem a ideia de ganho. Como é que pode existir a ideia de ganho em uma realidade que não é possível qualquer ganho ou perda? Mushotoku é a descrição da realidade absoluta. Não é apenas um conceito filosófico que descreve a necessidade de se praticar o zazen sem qualquer ideia de ganho. Que, aliás, isso traz um equívoco muito grande em muitos lugares, que é a ideia de se praticar zazen sem almejar o despertar. Se não houvesse a necessidade de se buscar uma maneira de se libertar desse condicionamento, Buda Shakyamuni jamais teria saído do castelo dele.
jamais teria nos apresentado as 4 verdades corretas. Jamais teria nos apresentado os 8 caminhos corretos, que são apontamentos para a gente praticar de maneira adequada. Ele não teria formado um grupo enorme de praticantes com regras, com preceitos, para se estabelecer uma vida adequada para a prática. Se não existisse a necessidade de se buscar o despertar, a gente não ia estar aqui hoje. Então, existe sim, é fundamental a necessidade, a busca pelo despertar. Dogen Zenji, ele escreve que nós precisamos nos esforçar na prática, nós precisamos nos esforçar na busca desse despertar, como se a nossa cabeça estivesse pegando fogo. E a única maneira de cessar, de acabar com essa chama, é o despertar. Então a gente precisa sim, nós precisamos nos entregar sim para compreender a realidade vazia de todos os fenômenos. Para poder olhar para os fenômenos com os olhos de Hanyharamita, com os olhos de sabedoria. E não é a sabedoria intelectual de acúmulo, não é inteligência, é sabedoria. Para finalizar e abrir um espaço para perguntas, eu vou ler essa última parte que eu escrevi. Mushotoku. Não há onde qualquer estímulo permanecer, assim como não há lugar em que sabedoria, ilusão, despertar, apegos, méritos ou qualquer outra coisa possa permanecer. Há apenas a condição da realidade manifesta no aqui e agora. Pela ligação e contato que nós já estudamos anteriormente, né? Os fenômenos surgem e desaparecem, né? O ele é essa originação dependente, essa maneira, esse contato com que os diferentes fenômenos se juntam e se desagregam, né? Pela ligação e contato os fenômenos surgem e desaparecem. A consciência discriminatória condicionada pela linguagem e ignorância em relação à realidade vazia dos fenômenos faz com que a impressão da existência de um sujeito em relação a um objeto pareça real. No entanto, assim como não há qualquer lugar para que um estímulo permaneça, também não há qualquer lugar para que qualquer sensação de identidade possa existir. As 4 nobres verdades, os 8 caminhos corretos e todas as demais classificações e categorias são descrições diferentes de uma mesma condição original de qualquer ser. O não distanciamento e não separação da realidade última, perfeita, manifesta no aqui e agora. Caso exista alguma pergunta, por gentileza, abra o microfone e compartilhe com a gente. Tudo isso parece muito difícil, porque ainda se continua pensando,
ainda continua se colocando as palavras, a linguagem no lugar da realidade. Então, de alguma maneira, né, de uma forma ou de outra, ainda existe a tentativa de encaixar tudo isso que vocês estão sentindo agora, todas as sensações, todos os fenômenos que conectam, que entram em contato com vocês aqui agora, existe uma tentativa de dar algum sentido para isso, né? Porque a vida ainda não basta da maneira como ela é. Por isso parece muito difícil. A realidade, ela aparenta não bastar da maneira como ela é. Por isso existe essa ânsia de dar nome aos bois, falando num português claro, né? Mas não é difícil. Quando se percebe quão claro isso é, quão óbvio é isso tudo. Se for para memorizar alguma coisa, memorizem a seguinte frase: eu, a grande terra e todos os seres, simultaneamente, somos o caminho. Essa é a frase que Buda Shakyamuni disse no momento em que ele atinge o despertar, né? Agradeço a presença de todos. Espero encontrá-los na próxima oportunidade. Os próximos versos do Hanyashin eu acredito que vão ser um pouco mais breves, porque a parte mais teórica, digamos assim, do texto já quase que finalizamos, né? Então, a parte final do texto é só uma exclamação de toda a gloriosidade que é os olhos de Hanyahara-mita Nyoson, né? A sabedoria de Hanyahara-mita Nyoson. Então, acredito que em breve estaremos finalizando esse texto, para que então a gente possa, com essas ferramentas que a gente adquiriu, poder adentrar outros textos, né? Mestre Dogen, Mestre Keizan. Espero que tenham uma ótima noite, um bom descanso e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado.